Olá, meu nome é Felipe de Pádua, sou aluno do programa de mestrado em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp, da cidade de Franca, no estado de São Paulo. Esse artigo foi escrito por mim e pela minha orientadora, Camila Fernanda Baceto, em que tem o título Defasagem Matemática no Ensino Superior, Lacunas de Aprendizado e Propostas para Intervenções. Essa pesquisa, ela teve como base a minha pesquisa de mestrado, em que nós fazemos a análise de estudantes que estão ingressando no ensino superior em uma faculdade de tecnologia na cidade de Franca, justamente com o intuito de observar o problema, que é a defasagem matemática para esses ingressantes, e trazer propostas de intervenções como políticas públicas. Como base para esse estudo, nosso objetivo é investigar as principais lacunas no conhecimento matemático desses ingressantes e relacionar, né, efetivar uma relação entre o desempenho e fatores socioeconômicos. Como metodologia, nós utilizamos como tipo de pesquisa, pesquisa exploratória, como revisão bibliográfica e coleta de dados. E dentro dessa coleta de dados, os instrumentos foram avaliação de conceitos matemáticos e questionário socioeconômico. Nós temos uma população dessa pesquisa de 560 alunos, considerando 4 cursos de ensino superior dentro dessa faculdade, e que, desse total de 560 alunos, 307 participaram e responderam essas avaliações, correspondendo a 54% dessa população total. Com critério de amostra, a participação ela foi voluntária e aleatória, considerando que quem participava era apenas aqueles alunos que estavam presentes naquele momento da aplicação. Como primeira parte do estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica e nós trouxemos aqui alguns autores falando sobre as lacunas no aprendizado matemático, né, ressaltando que as defasagens lá das etapas iniciais do estudo, principalmente da educação básica, vão impactar as próximas etapas de ensino e demonstrando também as causas dessas lacunas, tanto dentro, né, internas ao ensino, quanto externas, e que nós podemos trazer dentro do ensino o ensino fragmentado, a falta de continuidade e de estratégias pedagógicas inadequadas. E externas ao ensino, nós temos as desigualdades socioeconômicas, que é um limitante no acesso aos recursos educativos. E, consequentemente, isso traz impactos no ensino superior, em que nós vemos alguns estudos retratando que essas dificuldades em disciplinas de matemática levam à evasão e reprovação, e nós também podemos observar o que esse conhecimento insuficiente pode afetar esses cursos, que, principalmente os que não são diretamente matemáticos, como os de gestão, que é sinalizado nesses cursos dessa faculdade analisada. Os principais resultados observados são o total de acerto, nós vemos uma média aí de 40,25% de acertos, então é abaixo da metade, principalmente nas questões de fração, inequação e produtos notáveis, que chama bastante atenção. O melhor desempenho são nas operações aritméticas simples, que são as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. E além disso, nós fizemos um teste de associação, que é o teste de quadrado, para verificar quais são as associações que apresentam significância, né? Então, nós observamos que isso ocorre nas variáveis de gênero, tipo de escola frequentada, se pública ou privada, na afinidade com a matemática, na motivação para o estudo da matemática no ensino médio, se o aluno trabalha atualmente ou se trabalhou durante o ensino médio, entre outras que a gente veio observando, mais acentuadas estas. Aqui a gente mostra o quadro, justamente com essas porcentagens no número de acertos e erros, e aqui a tabela com os resultados do p-valor, que é o teste de quadrado, em que com esses números nós chegamos nessas significâncias. Para deixar mais visual, a análise foi feita também com uma parte gráfica, utilizando o boxplot, que nesse caso, desse gráfico, nós analisamos a quantidade de acertos pelas variáveis socioeconômicas, e nesse caso é o sexo. Nós podemos observar que o sexo masculino tem um número maior de acertos comparado ao feminino. Aqui, em questão à idade, as idades de 18 a 22, as faixas de 18 a 22, 23 a 27 e 38 a 42, são que apresentam maiores acertos, enquanto as faixas de 36 e 37 e acima de 42 é o que apresenta menor quantidade de acertos. Na autoidentificação racial, nós percebemos que quem apresenta maior quantidade de acerto é a autoidentificação racial branca. As demais são as que apresentam menor quantidade de acerto. Em questão de renda, como nós falamos, inclusive, no resumo do artigo, quanto maior a renda, maior é o número de acertos, como a gente pode ver nesse último item, que é a renda maior que 5 salários mínimos. Então, conforme vai descendo a renda, vai descendo também o número de acertos. Aqui nós observamos se o aluno trabalhou durante o ensino médio. E conforme a resposta era sim, foi notado que aumentava o número aliás, diminuía o número de acertos. E aqui, se o aluno trabalha atualmente, e nós percebemos que o aluno que diz que não trabalha, a quantidade de acertos diminui também. Aqui é uma pergunta se o aluno gosta de matemática, então, quando o aluno responde sim, ele tem uma quantidade maior de acertos. E, por fim, a gente chega nos resultados, né, através dessa análise dos dados coletados, e que eles revelam a existência de lacunas no que se refere ao aprendizado da matemática na educação básica e a persistência das mesmas no ensino superior. E que, notadamente, a gente observa que isso vem de um sistema de ensino básico que não tem preparado adequadamente esses alunos, esses estudantes, para os desafios acadêmicos no nível superior. E, possivelmente, fazendo uma avaliação do nível de conhecimento matemático dos estudantes logo no início de sua vida acadêmica, proporcionaria um suporte para que a instituição de ensino consiga adotar políticas públicas, estratégias pedagógicas eficazes, visando minimizar esses efeitos da defasagem, consequente, melhorar a retenção e desempenho acadêmico dos alunos. Aqui eu trago as referências bibliográficas e fico à disposição. Muito obrigado.